É com alegria que eu vou partilhar um pouco com cada um de vocês, cada uma palestra que eu dei em 2017. Me foi pedido para que eu pudesse apresentar nos 4 evangelhos aonde aparece Nossa Senhora. E isso foi pedido a mim pela coordenação regional da catequese da região centro de Santo André. Então, se alguém da região centro de Santo André estiver me acompanhando, vai se lembrar bem daquela palestra que eu dei lá na paróquia Santo Antônio, na Vila Alpina. O que é que eu pensei? Santo Padre, o Papa Francisco, pediu que privilegiássemos a nossa atenção a Nossa Senhora neste mês de maio. O nosso bispo está falando sobre os dogmas de Maria. E o Padre David, da Paróquia Imaculada Conceição de Diadema, está estudando a assim chamada Mariologia, toda a teologia mariana. Então eu pensei que seria oportuno, da minha parte, colocar um pouco os textos, os trechos dos 4 evangelhos aonde aparece Nossa Senhora. E também aprofundar um pouco, já que naquela palestra não foi possível. Veja, aquelas 2 horas de palestra eu estou transformando em 4 encontros. Como é que nós vamos trabalhar? Eu vou apresentando os textos e comentando. Se alguém precisar de fazer alguma pergunta, então está aí, aqui ao lado, sentado aqui, a Fabiana, que vai anotar a sua pergunta. E aí vão me passando a pergunta. Quem está transmitindo é Elisângela. Então vai passando as perguntas para mim e na medida que for possível eu vou respondendo. Agora, por favor, eu gostaria que fossem perguntas dentro do nosso tema, senão a gente não consegue ter começo, meio e fim das reflexões. Então, em primeiro lugar, eu convido a todos a pedir que Nossa Senhora abençoe nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que sejamos sempre servos da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, ao começar a falar de Nossa Senhora nos Evangelhos, o primeiro trecho que aparece é sobre a genealogia de Jesus. Então, nós temos aí Mateus, capítulo 1, versículo de 1 ao 17. Mateus 1, de 1 a 17. Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver também que Lucas traz a genealogia de Jesus. Então, Lucas, ele faz isso a partir do capítulo 3, versículos 23 a 38. 23 a 38. O fato é este, que na genealogia de Lucas, nós não temos mencionado o nome de Nossa Senhora. Portanto, nós não vamos levar em conta a genealogia de Lucas. Lucas, então, vai ficar para mais tarde. Hoje, nós vamos nos deter no Mateus capítulo 1, versículo 17. Ora, só Mateus é que menciona Maria na genealogia apresentada por ele. Genealogia, não sei se todos sabem, mas seria como que o álbum de família, ou aqueles álbuns que nós fazemos sobre as amizades que vamos tendo ao longo da vida.
aonde eu conheci fulano por intermédio de Cicrano, Cicrano conheceu por intermédio de Beltrano e assim por diante. No tempo de Mateus, nós não tínhamos nem fotografia, não tínhamos nem as selfies, famosas selfies. Então eles relatavam a genealogia, quem gerou quem, a partir dos nomes. E se nós formos olhar bem, a genealogia de São Mateus segue um caminho. E a genealogia de Lucas segue um outro caminho. O que é que nós podemos concluir sobre isso? São Mateus está interessado em mostrar que Jesus pertence a toda a linhagem que começa em Abraão. Portanto, a ascendência de Cristo, a ascendência é, eu vim de quem? Por exemplo, eu, Pedro, eu vim de Arlindo e Alice. Então, minha ascendência é de Arlindo e Alice. Agora, se eu tivesse um filho, seria descendência, o que vem depois. Então, ascendência é o que vem antes, descendência é o que vem depois. Ora, a ascendência de Cristo, São Mateus faz questão de ter como ponto de referência duas pessoas muito importantes, que é Abraão e Davi. Ora, vejamos um pouco como é que ele escreve. O senhor pode usar a caneta preta, que fica mais claro? Ótimo, estão pedindo para eu usar a caneta preta para ficar mais visível. Isso, e elas vão me ajudando, viu? Que é a primeira vez que eu dou curso online, dou curso transmitido por internet. Então, veja bem, olha o que diz a genealogia de Mateus. Abraão gerou Isaac. Mas antes disso, versículo 1, origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então ele põe essas duas personagens, Abraão e Davi, como sendo as referências. E aí ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou, e aí ele vai apresentando a genealogia até o versículo 16. Pode conferir. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então isso é importante, porque na medida em que ele utiliza Abraão como ponto de partida, ele afirma que Jesus pertence ao povo de Deus. E na medida em que ele faz referência a Davi, ele está afirmando que Jesus é um descendente de Davi. Ora, nós vamos ver que descendente não quer dizer filho, mas que vem da linhagem de Davi. Mais para frente nós vamos entender isso melhor. Ora, então nós estamos falando de uma ascendência que leva Jesus a pertencer à dinastia. Dinastia de quem? Já que Davi é rei, ele tem uma dinastia. E essa dinastia, Jesus pertence a ela. Portanto, ao dizer que Jesus vai assentar-se no trono de Davi, significa ele tem uma ligação genealógica entre Davi e Jesus. Esse é um ponto importante. E por que São Lucas é diferente? Por que São Lucas é diferente? Mais alto. Tá bom? Vamos tentar falar bem alto, não é? Então, por que o Lucas tem uma genealogia diferente?
Porque São Lucas, ele quer apresentar a descendência de Jesus, mas a descendência natural. Qual é a diferença entre a descendência dinástica e a descendência natural? Para São Mateus é importante afirmar que Jesus pertence à linhagem de Davi, enquanto que São Lucas está interessado em apresentar Jesus e a sua descendência natural. Hoje, tanto quem estuda, se aprofunda, é especialista em São Mateus, e quem é especialista em São Lucas, afirma que a genealogia apresentada por São Lucas, ela é mais histórica do que a genealogia apresentada por São Mateus. Dizer que é mais histórica não quer dizer que a de São Mateus não seja verdadeira. Só que uma procura mostrar Jesus descendente de Abraão e Davi, enquanto que a outra procura resgatar os antepassados de Jesus. Alguém poderia dizer, mas como é que é isso? Qual que eu devo acreditar? Então vamos lá. Você tem uma ascendência e talvez uma descendência. Você foi gerado por fulano e cicrana. Essa é a sua ascendência. Você gerou 2 filhos, 3 filhos, 1 filho. Essa é a sua descendência natural. Enquanto que no batismo nós nos tornamos membros do povo de Deus. Portanto, somos descendentes de Abraão. Mas ao mesmo tempo nos tornamos reis. Somos sacerdote, profeta e rei. Nos tornamos reis, dado a descendência de Davi. Então veja que nós, cristãos batizados, nós temos 2 genealogias. Uma de quando nós fomos gerados e nascemos dentro de uma família, e a outra que eu começo a fazer parte no momento em que eu sou batizado. Então são 2 genealogias verdadeiras, mas uma aos olhos da fé e outra aos olhos da pesquisa e da natureza. Por isso nós falamos a genealogia dinástica e a genealogia natural. Tudo na paz de Deus, tudo em ordem, eu espero. Ora, vamos ver então essa descendência dinástica, que significa a descendência legal. Quando eu falo descendência legal, eu estou falando de lei. Eu não estou falando descendência natural, mas descendência legal. Como é que eu vou explicar isto? Um casal acabam se engravidando e daí brota uma criança. E os pais ou a mãe não quer essa criança. Ora, essa criança é uma descendência natural. Mas aí alguém adota essa criança. Então, passa a ser um descendente legal. Por quê? Porque foi tudo muito bem organizado, lavrado, foi tudo conforme as leis. Existe então a criança fruto da barriga, como a gente diz, e a criança fruto do coração. Uma criança de descendência legal, ela é uma criança adotada.
Uma criança de descendência natural, ela vem ao mundo e é acolhida por aqueles que a gerou. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos no Deuteronômio 25, olha lá, Deuteronômio 25, sobretudo no versículo 5, Deuteronômio, a segunda lei. Deuteronômio é um livro que nós vamos estudar neste ano ainda, se Deus quiser, no mês da Bíblia. Deuteronômio 25 diz claramente assim: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado, gerando um filho. E este filho será considerado como sendo do irmão que faleceu. Isto é a lei do levirato. Não existe isso hoje entre nós, mas no tempo em que o livro do Deuteronômio foi escrito, essa era a lei. Exatamente para garantir para a viúva e a sua descendência aí ter a sua vida assegurada. Ora, então é muito interessante observar que a lei do levirato considera filho legítimo não aquele que foi gerado, mas aquele que foi assumido. Esse é um ponto importante. Portanto, ao dizer que Jesus pertence à dinastia de Davi, não significa que quem o gerou foram os descendentes de Davi, já que Davi vem 900 anos antes de Cristo. Mas que legalmente Jesus vai pertencer à dinastia de Davi. Por quê? Porque José é descendente de Davi. Ora, dizer que José é o pai de Jesus não significa que ele gerou Jesus, mas que ele é legalmente pai de Jesus. Ele vai assumir Jesus a partir do livro do Deuteronômio. Mas tem uma terceira intenção de São Mateus. E aí eu quero recordar as duas primeiras. Ele trata da ascendência de Cristo, relacionando com Abraão e com Davi. Segundo, ele trata da descendência de Cristo a partir da lei do levirato, Deuteronômio 25, 5. Terceiro, a intenção de São Mateus é organizar a genealogia que ele apresenta em 3 séries de 2 vezes 7 nomes. Vamos explicar isso direito. 2 vezes 7 é 14. 3 séries significa 14, 14, 14. Ora, o número 7 ele é muito importante para Mateus. Vamos conferir alguns textos? Vamos pegar o Pai Nosso, por exemplo. Está no capítulo 6, Pai Nosso. Está no capítulo 6, Mateus, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. O que é que nós temos aí? 7 petições. Vamos ver, vale a pena ler. Então é Mateus 6, versículos então de 10 a 13.
E ele diz exatamente isto. Bom, um pouco antes, a partir do versículo 7 diz assim: nas vossas orações não useis vãs repetições como gentios, porque imagino que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Aí vem, para quem nós vamos orar? O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Agora vem os pedidos, vamos contar junto. Venha o teu reino, é 1. Seja feita a tua vontade, é 2. O pão nosso de cada dia, é 3. Perdoa nossas dívidas, é 4. Não nos submeta à tentação, 5. Livra-nos do mal, 6. Ora, não, o santificado seja o nome, é o 7. 7 petições. 7 petições. Santificado, venha o teu reino, faça a sua vontade, o pão nosso, perdoa nossas dívidas, não nos submeta à tentação, livra-nos do maligno. São 7 petições. Nós também temos 7 bem-aventuranças. Vamos pegar Mateus 5, de 3 a 10. Mateus 5, de 3 a 10. E aí o Mateus 5, ele vai dizer assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. 2. Felizes os aflitos, porque serão consolados. 3. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 4. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 5. Felizes de coração, puros de coração, porque verão a Deus. 6. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Opa, vamos lá então, eu devo ter feito confusão. Bom, aqui ó. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o cabeçalho. De quem é o reino dos céus? O reino dos céus, pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora começa. Felizes os mansos. Como é que eu me torno pobre em espírito? Na medida em que eu sou manso. Felizes os aflitos. Como é que eu me torno pobre em espírito? Manso e aflito. 2. Felizes que têm fome e sede de justiça. Como é que eu me torno pobre em espírito? Na medida que eu sou manso, aflito, pobre, que tem fome de justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 4. Então eu me torno pobre em espírito, na medida em que eu sou manso, na medida que eu me aflijo com a situação das pessoas, que eu tenho fome e sede de justiça, que eu tenho misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. 5. Felizes os que promovem a paz. 6. Felizes que são perseguidos por causa da justiça. 7. Aí o versículo 11, ele repete: felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrar, isso é uma conclusão. Então você tem 7 bem-aventuranças. Aí no capítulo 5. Você tem também quantas vezes se deve perdoar.
Então vamos lá no capítulo 18. Capítulo 18 de São Mateus. Vamos lá. Capítulo 18. Você tem no versículo 22. Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 77 vezes. É muito interessante, porque nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 4, essa mesma resposta. Vamos dar uma olhadinha. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. E aí, então, você tem no capítulo 4, 24, você tem exatamente o seguinte. Vamos ver. Achou todo mundo? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 24. Deixa eu anotar aqui. Gênesis 4, 24. O que é que ele diz? Gênesis 4, 24. Diz assim: é que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Veja que Jesus procura o ensinamento que ele transmite sempre a partir da Bíblia. E São Mateus faz questão de recordar tudo isso. Porque é na medida que eu tenho como base, orientação, tradição a Bíblia, que eu tenho como meu pai na fé Abraão. Aí é que está. Então veja, você tem aí perdoar 70 vezes 7. Você tem 7 maldições dos fariseus. Então vamos pegar lá, 23, de 13 a 29. 23, de 13, Mateus 23, de 13 a 29. Nós não vamos ler todo o texto, mas depois você pode ler com calma. Só para conferir. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Depois do 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 2. Depois no 16. Ai de vós, condutores cegos. 3. Depois, então, você tem cegos, aqueles... Ai de vós, escribas, fariseus. 4. Depois você tem, ai de vós, escribas e fariseus, no 25. Depois no 27, ai de vós, escribas e fariseus. E por fim, no 29, ai de vós, escribas e fariseus. Então, para São Mateus, o número 7, ele é importante. E por que o número 7 é importante para o São Mateus? Porque o 7 acompanha várias passagens da Bíblia. 7 é igual a 3 mais 4. 3 mais 4. 3. Aquele que é, que era e que há de vir. Eles não falam o nome de Deus, mas eles se referem a Deus, o que era, é e há de vir. Portanto, o 3 representa a divindade. Divindade de quem? De Jesus. Divino. E o 4? O 4, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, todo o planeta. Norte, sul, leste e oeste. 1, 2, 3, 4. Com 3, 7. 7, portanto, na Bíblia é o número perfeito. E onde é que nós encontramos isso? Quando Deus,
ele cria o relato da criação. São 7 dias. Ora, 7 é 3 vezes 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4 dá o quê? Quanto que dá? Faça a conta. 12. 12. Então, sempre olha, sempre o 3, sempre o 4. Dá 12. 12 tribos. 12 apóstolos. Então, 12 significa a totalidade. 7 significa a totalidade. Agora é importante, porque quantos sacramentos nós temos na igreja? 7. Só 7. Eles significam a totalidade. Você tem o sacramento do nascimento até o sacramento da morte. Batismo, Eucaristia, penitência, depois confirmação, depois você tem ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Para dizer, são os sacramentos que me levam a ter Deus na minha vida na totalidade. Mas sacramento é sinal. Então veja, se eu me lembro de alguém que utilizou deste copo e agora já não está mais entre nós, ou porque viajou, ou porque faleceu, cada vez que eu olho o copo eu lembro da pessoa que só tomava água nesse copo. Isso se torna, para mim, um sacramento. Ora, para a igreja, para a comunidade toda, então, nós apresentamos 7 sacramentos, que na realidade significa aquilo que todas as pessoas pertencentes à comunidade podem se utilizar. Ora, nós vamos ter 5 pães e 2 peixes. Isto na chamada multiplicação dos pães. Nós vamos ter isto. Nós vamos ter em outros relatos, mas aí não é em Mateus, outros evangelistas, aonde tem 7 discípulos que encontra o Senhor que está fazendo um churrasco. Então, o 7 é muito importante. O número que nós chamamos de perfeito. Perfeito. Por isso você tem os 7 dons do Espírito Santo. Você tem os 7 pecados capitais, enfim. Então, para São Mateus, o número 7, ele é fundamental. Agora, dito tudo isto, nós vamos para a genealogia. Aí é que está. Porque agora fica mais fácil, ao meu ver, pelo menos, fica mais fácil de nós acompanharmos. Então diz assim, vamos lá, né? Capítulo 1, a partir do versículo 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Ora, a genealogia de Mateus vai trazer o nome de 5 mulheres, não só de Nossa Senhora, mas de outras 4. Tamar é uma delas. Quem foi Tamar? E aí nós vamos ter que ver o Gênesis capítulo 38.
E já que nós estamos num curso, não estamos numa pregação de missa, não dá para a gente ler, porque Tamar vai ser importante. Então vamos pegar lá o Gênesis, capítulo 38. Então eu vou escrever ali no quadro eu não sei como é um nome complicado esse negócio aqui, viu? Como é que é? Flipchart. Flipchart, olha aí, ó. Tá bom, né? Então, Deixa o quadro mesmo que tá mais fácil. Gênesis 38. 38. Qual é o versículo, padre? Inteiro. Gênesis 38. Vou brincar, tá bom? O 38 está depois do 37 e antes do 39. É o primeiro livro da Bíblia. Creio que já encontraram, não é? Então vamos lá. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odalam, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho que chamou Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho que se chamou Sela. Ela se achava em Casibe quando o teve. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito Er. Ela se chamava Tamar. Atenção, apareceu aqui a Tamar. Mas Er, o primogênito de Judá, desagradou o Senhor, que o fez morrer. Tamar ficou viúva. Então Judá disse a Onã: olha a lei do levirato, que nós falamos há pouco. Vá à mulher do teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado. Sinta uma posteridade a teu irmão. Eu acho que está claro aqui o que eu estou falando. A lei do levirato. A cunhada ficou viúva, ele deve gerar um filho e esse filho será legalmente reconhecido como filho do irmão, ou seja, como sobrinho do que gerou. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher do seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. Olha que aqui eles já tentavam evitar os filhos. Olha aí. O que ele fazia desagradou ao Senhor, que o fez morrer também. Ora, Tamar começa a ter uma fama de viúva negra. Cada um que casa com ela, morre. Então Judá disse à sua nora Tamar: volta à casa de teu pai como viúva. Espera que cresça meu filho Sela. Ele dizia consigo: não convém que ele morra como os seus irmãos. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias, e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Tamar. Ele e Ira, seu amigo de Odalam, para a tosquia de suas ovelhas. Comunicaram a Tamar: eis que lhe foi dito, teu sogro sobre a Tamar, para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, porque ela estava esperando o terceiro irmão, então. Cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim,
que está no caminho de Tama. Ela viu que Sela já era grande e ela não lhe fora dada como mulher. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobrira o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora. Mas ela perguntou: que me darás para ires contigo? Ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou-lhe: sim, se me deres um penhor até que os mande. Ele perguntou: que penhor te darei? Ela respondeu: teu selo, como teu cordão e o cajado que seguras. Ele nos deu e foi com ela, que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retornou à casa de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo Odalã, para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas esse não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica em Naim no caminho? Mas eles responderam: jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pois, junto de Judá e lhe disse: eu não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. Judá retomou: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se, está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirarem-a fora e seja queimada viva. Olha que interessante. Ele não cumpriu a lei de dar o filho mais novo, saiu com ela e agora ela, minha nora, traiu minha honra, que seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer ao seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Eu acho tão bonita a Bíblia, porque conta assim as coisas com detalhe. Isso dá uma bela novela. Dá uma bela novela. Portanto, olha aí, ó, quem sabe a gente produz uma novela assim, porque Canção Nova não produz, Rede Vida não produz, quem sabe? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Sela, e não teve relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante um parto, um deles estendeu a mão e a parteira tomou-a, atou-lhe o fio escarlate, dizendo: foi esse que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: que brecha te abriste? E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, chamaram Zara. Vamos voltar na genealogia? O que é que nós temos lá? Nós temos o nome dos dois. Veja como é interessante. O Mateus, ele faz questão de colocar na genealogia: Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe. Quem foi Raabe? Aí é que está. Deixa eu olhar aí, vai dar tempo. Raabe
Josué capítulo 2. Josué. Como é que eu faço para achar esse livro, padre? Vai no índice. Veja o número da página. É porque é um livro que não é tão lido assim. Não é tão lido assim. Eu não vou ler o texto todo, porque esse aqui dá uma novela também. Mas, de qualquer maneira, esse aqui, as fofocas não são tão grandes, como foi do caso, né, de Tamar, que eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer. Ela soube como garantir os seus direitos. Isso é tão bonito. Então, Josué, acharam? Capítulo 2. Josué, filho de Nun, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e o escondera. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei por onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ora, ela então esconde esses 2 espiões. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão, e fechou-se a porta após a saída dos que o perseguiam. Ora, depois vocês podem continuar a leitura. Esses espiões, eles vão voltar a Josué, dizendo: olha, Josué, nós temos já toda a estratégia para invadir Jericó. Josué invadiu Jericó, né? Aí é que está. Agora, quem nos ajudou foi uma prostituta. E nós prometemos para ela: se você nos esconder, quando nós invadirmos Jericó, a sua casa estará protegida. Aí é que está. E eles então cumpriram a promessa feita a esta nossa irmã Raabe. E aí, quem vai se casar com Raabe? Vamos voltar no Evangelho de Mateus. Aí é que está. Veja bem. Você tem lá: Salmão gerou Boaz de Raabe. Quem foi Boaz? Boaz gerou Jobede de Rute. Tem uma outra mulher aí. E essa mulher, Rute, é o livro todo. Então, eu te convido para o final de semana para você ler Rute. O livro de Ruth é muito interessante. Por quê? Porque Ruth, de fato, ela vai seguir a lei do levirato. Ela vai seguir a lei do Deuteronômio 25. Tá certo? Então vamos ler o livro de Ruth. Anota aí para você ler. Livro de Ruth. E por fim, Jobede gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi.
Davi gerou Salomão daquela que foi a mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias? Então você tem Betsabeia. E aí vale a pena também ler esse trecho. Apenas uma pergunta aqui para as minhas assessoras. Foi passado todos esses trechos para todo mundo? Então você tem aí. Mas se não tiver, você vai procurar, por favor, Ruth, não é? Ruth é o livro todo. Depois, segundo Samuel, Samuel tem primeiro e segundo livro. Capítulo 11 até o 12, versículo 24. Então você vai ler o capítulo 11 inteiro até o capítulo 12, versículo 24. Muito bem. Já vou adiantar. Esse dá uma outra novela belíssima. Por quê? Porque esta nossa Betsabeia, ela é uma mulher belíssima, ela é casada com Urias. E o Davi está muito quente dentro do palácio, ele vai num jardim e ela está tomando banho nesse jardim. E ele a olha e se encanta com a beleza dela. Então, a requisita, porque ele é rei, ele pode pegar a mulher que ele quiser, a requisita e aí engravida a Betsabeia daquele que será Salomão. O que acontece? Urias não sabe de nada. Urias é do exército dele. Urias é um general de confiança dele e não está sabendo de nada, está sendo traído. Mateus vai ter um cuidado especial em não mencionar o nome dela. Por quê? Para a gente não ficar falando mal da Betsabeia. O caso, ela não tem culpa. Ela foi requisitada. E se dissesse não, ia morrer. Mas acabou engravidada. Engravidando, não engravidado, né? Acabou engravidando. Então o que vai acontecer? Davi vai fazer de tudo para Urias passar uma noite com ela e depois dizer, não, o filho é teu, porque ele estava na guerra. Ele chega da guerra, o Davi diz, vou te dar um final de semana de folga, vai para sua casa. Ele, como é que eu posso ir para casa se meu exército está lutando? Depois, olha, então deixa ele bastante bêbado. E ele bebe tanto que não consegue nem sair do lugar onde está. Não deu certo nenhuma estratégia. A última, o Davi vai dizer, coloca ele na primeira fileira da guerra. E a gente sabe que os primeiros são os que morrem logo. E aí morreu Urias. E aí vem um profeta dizendo para o Davi, escuta, o que é que você fez? E Davi vai se dar conta do que ele fez e vai escrever o Salmo 50. Meu pecado está sempre diante de mim. Porque cada vez que ele vê Salomão, ele vai lembrar, Salomão veio de que maneira? Então ele vai conviver com esse pecado até o final da vida. Bom, e por fim, depois da mulher de Urias, vem Nossa Senhora. Por que eu detalhei tudo isso? Porque veja que na genealogia de Jesus, você tem todos os tipos de mulheres. E é isso importante nós percebemos. Porque nós achamos que
que na família de Jesus todos têm que ser Deus, sem pecado. Nós aceitamos Tamar, que de um jeito ou do outro, ela conseguiu seu direito do levirato, mas ela embromou o Judá. Nós criticamos Raabe por ser prostituta. Nós vamos estranhar Ruth. Não vou contar a história porque vocês vão ler. Mas ela também seguiu a lei do levirato. Nós vamos achar Davi, Betsabeia, uma história meio confusa. Agora nós não aceitamos Maria, que é virgem. É interessante isso. Por que será? Que pode ser prostituta, pode ser idosa, pode ser que mete chifre, pode ser tudo. Agora uma virgem não pode, aí não pode. Então São Mateus vai falar, quando ele faz essa ascendência, a genealogia de Jesus, ele vai falar o quê? Vocês acham que Jesus não é Messias porque nasceu na Galileia? Porque foi criado em Nazaré? Ele não é puro o suficiente porque não mora em Jerusalém? Então eu vou apresentar aqueles que vocês chamam de puros, como é que eles vieram ao mundo. Então tem aí desde Abraão até Jesus. Muito interessante isto. Versículo 17 do capítulo 1. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos fazer as contas, quanto dá isso? Olha, 14 mais 14 mais 14, dá quanto? 3 vezes 4, 12, vai 1. 1, 2, 3, 4. 42 gerações. Jesus inaugura a 43ª, ou seja, a geração perfeita. Porque 4 mais 3 dá 7. Isto é belíssimo. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas é belíssimo. Porque mostra que a última geração foi a de Jesus Cristo. Que daí para frente, cada um de nós que nos batizamos, passamos a fazer parte da família de Jesus. Por isso nós somos cristãos dos últimos dias. Somos os cristãos dos últimos dias. Como nós não usamos esse título, os mormons roubaram de nós. Mas nós somos cristãos dos últimos dias. Por quê? Porque a geração de Cristo é a 43ª. 4 mais 3, 7. Ué, mas cadê Maria que você não falou nenhuma palavra? Só essa palavra eu vou dizer. Versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Olha agora aí na tua Bíblia, da qual nasceu Jesus. Não é do qual. Vamos ver os outros que tem as mulheres? Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Aqui é Judá que gerou Farés e Zara. Vamos ver a outra? Salmão gerou Boz de Ruth. Boz gerou Jobed de Ruth. Falei errado.
Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Rute. Tá certo? Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Quando vai falar de Jesus, diz Jacó gerou José, o esposo de Maria. Da qual, não é do qual. Então São Mateus faz questão de dizer, Jesus não foi gerado por José. Ora, então, por que José é pai de Jesus? Direito legal. José vai adotar Jesus. Mas essa história nós vamos ver no próximo capítulo. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, como todas as novelas, cenas do próximo capítulo, nós vamos tratar da questão dos anjos, porque na anunciação para Maria, anjo conversar com ela. E quem é o especialista em anjo é o livro de Tobias. Você vai pegar na tua Bíblia, vai ler o livro de Esther, e você vai pegar na tua Bíblia, vai ler o livro de Tobias. 2 bons motivos para você não ver a semana passada. Esther não, Ruth, né? Livro de Ruth. Ah, não, então falei errado. Esther é outra. Falei errado. Livro de Ruth e o livro de Tobias, tá bom? O livro de Ruth para você entender o que eu tratei hoje. O livro de Tobias para nós falarmos sobre os anjos. Tem muita pergunta aí? Não tem nenhuma. Nenhuma pergunta, ou ninguém entendeu nada, não é? Ou todo mundo entendeu tudo. De qualquer maneira, que Deus nos abençoe. E aí, para sexta-feira, você vai trazer suas dúvidas sobre o livro de Tobias, que eu tenho certeza vai ter bastante. Sabe por quê? Porque é um assunto que nós conhecemos pouco. Eu não estou duvidando do seu conhecimento bíblico, mas pouquíssimas vezes a gente fala de Tobias. Portanto, vale a pena aproveitar essa oportunidade. 2 bons motivos para você não ver a semana passada. Se alguém te chamar para sair, você diga, não, eu tenho 2 livros para ler. Tá bom? Então, gente, até domingo, se Deus quiser. Obrigado pela atenção e boa noite a todos.